Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Aula 6, Igreja, organismo e organização. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado o entendimento correto da Tua palavra. Obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã. Abençoa a saúde, papai, mental, espiritual, papai. Abençoa a saúde física de cada irmão, de cada irmã, da igreja do Senhor nesse mundo, papai. Nos fortalece a cada dia, nos anima e que, Deus, nós possamos entender o nosso papel a cada dia como igreja do Senhor, como organismo e como organização. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Vamos lá para o texto áureo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Uma explicação simples para você. Os judeus hebreus se referem aos judeus que falavam aramaico, a língua que Jesus falava. E os judeus helenistas eram os judeus que falavam grego. Depois você pode pesquisar na internet. Tudo isso tem a ver com o cativeiro na Babilônia, as influências que eles tinham de outras culturas. Então, havia uma discussão entre eles, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, nós vemos que houve uma solução para resolver uma questão que apareceu, e isso foi bom demais para os apóstolos. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação. Primeira qualidade que eles precisavam ter: ser cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Lembra de Estevão, da história de Estevão? O primeiro mártir da igreja, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito, ou seja, um novo convertido, estava trocando de cultura e agora se convertendo, da cidade de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, muito importante, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se o quê? Multiplicava o número dos discípulos também. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Era uma conversão genuína que estava acontecendo. A verdade prática: a igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Introdução. É muito importante que a organização eclesiástica faça a diferença do institucionalismo e do legalismo. Simples, visível e eficaz. Vamos falar um pouquinho sobre institucionalismo. É a tendência para multiplicar as instituições, os organismos de controle, etc., principalmente nas áreas políticas e econômicas. O legalismo é um meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa, também chamado da religião. Todo organismo e organização humana necessitam de ordem, sabendo que o conceito de ordem, nesse caso, é uma relação inteligível, estabelecida entre uma pluralidade de elementos, organização e estrutura. Embora nenhuma liturgia ou forma de governo humano seja perfeita, ela é necessária para o bem comum, para o desenvolvimento e boa convivência mútua de um grupo. Então vamos lá. Que privilégio termos um perfeito manual de conduta, que é a nossa base, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, bem como o Espírito Santo, nosso fiel conselheiro. Na criação, o Espírito de Deus pôs ordem no caos. Lembra lá de Gênesis? Olha só o que a palavra fala. A terra, porém, estava o quê? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já ensinava o seu povo de maneira detalhada a organização e ritos necessários na devida adoração e santificação, em prol de uma íntima comunhão com Ele e uns com os outros. Leia o livro de Levítico, o livro de Números, Êxodo, para você ver os mandamentos, as ordens, como é que Deus queria que fosse feito. O próprio tabernáculo. Deus queria testar e preparar a obediência do povo através dessas coisas. Um ritual, um cerimonial,
E eu acho interessante quando Hebreus fala que era necessário um sacerdote que não morresse. Quem é esse sacerdote? Jesus Cristo. Por isso, precisamos entender qual o propósito de todas essas coisas. Não diferente agora no Novo Testamento, a importância da organização na igreja primitiva fez-se necessária para uma expressão de fé e convivência harmônica, sadia e frutífera. Não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Como tudo que é humano está sujeito a acertos e erros, o padrão exposto no Novo Testamento serve de parâmetro. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Você é exemplo disso. Um corpo, com as diferentes funções de seus órgãos e membros, é entendido como estrutura física de um organismo vivo. A harmonia e o funcionamento do corpo humano é o exemplo perfeito para a igreja, para o corpo de Cristo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, um organismo vivo cuja cabeça é Cristo. A harmonia é tudo. Os membros não existem independentemente uns dos outros. Ela existe, então, organicamente. Sabe o que acontece quando uma célula do seu corpo se torna independente do resto do corpo? E começa a colaborar com ela outras células? É um câncer. Aquele tecido vai morrer. Aquele órgão vai morrer. Por quê? Porque ele tenta ser independente do corpo. Aí você entende que você não pode permitir que células sejam independentes dentro de você. Tá bom? A igreja primitiva seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Eles doutrinavam, ou seja, eles espalhavam a doutrina de Cristo, cuidavam da parte administrativa, instituíam líderes locais e reuniam-se em concílios. Por isso foi necessário escolher aqueles 7 homens cheios do Espírito Santo para resolver sobre essas coisas. A organização ela é saudável. Ela permite que a igreja caminhe como estrutura social. Já o institucionalismo, ele enrijece. E a organização ela é saudável. Ela permite que a igreja caminhe como estrutura social. Já o institucionalismo, ele enrijece e neutraliza, levando ao declínio espiritual, à morte mesmo da igreja. Extremos são muito perigosos. E cuidado, porque alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização. Entenda que caminhando juntos chegaremos ao nosso objetivo, que é agradar aquele que nos chamou, nos arregimentou, como Paulo escreve a Timóteo. Você não tem como agradar Deus e o mundo, mas entenda que você precisa de uma harmonia. A organização da igreja ela é importante, mas a parte espiritual ela também é importante. Talvez para alguns mais importante que a parte organizacional. Mas se você colocar as duas coisas num patamar onde haja harmonia, onde haja uma integração perfeita debaixo da direção do Espírito Santo, você consegue ter um organismo vivo e uma organização perfeita. Por quê? Porque Deus está nisso. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado. Deus não é um Deus de bagunça, um Deus de balbúrdia, um Deus das coisas desreguladas. Não. Deus, ele quer para nós a ordem. E a ordem vem de Deus para cada um. Quer ver como tudo pode funcionar de forma organizada e viva? Então vou te dar um exemplo agora. A igreja local em Roma, em Corinto, em Éfeso, em Laodiceia, as igrejas se reuniam, oravam, cuidavam das demandas sociais, instituíam diáconos, elegiam lideranças e enviavam também o quê? Missionários. Olha só. E o Espírito Santo não deixou de operar suas maravilhas através dos apóstolos. Tudo funcionando em perfeita harmonia, como era de se esperar. Vemos que aquela igreja viva e organizada realizava batismos, a ceia do Senhor. Assim, nos nossos dias, devemos observar que princípios não deixem de ser estabelecidos. Para nossa reflexão, a tendência da igreja no decorrer da história tem sido oscilar entre um extremo e outro. Faz parte do ser humano. A religiosidade, legalidade, religião, institucionalismo, tradições, heresias são uma realidade e nós precisamos tomar cuidado com isso. Embora haja distinções entre a igreja visível e invisível, é importante adotarmos uma abordagem abrangente, de maneira que procuremos deixar as duas serem tão idênticas quanto possível. O que precisa? Harmonia.
A conclusão. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Vamos ver um governo episcopal, presbiteral, congregacional e pentecostal. O que é um governo episcopal? Ele defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominadas bispos. Então, eles começaram, a partir disso, o modelo seguido pelo catolicismo. Presbiteral. Você conhece aí a igreja presbiteriana. A igreja elege os presbíteros para um conselho, otorgando-lhes autoridade para conduzir a igreja local, modelo seguido por igrejas reformadas e da América do Norte. O modelo congregacional. O pastor é eleito por uma Assembleia Geral, tornando-se por isso autônomos nas decisões. É o modelo seguido pelas igrejas batistas. E agora, o modelo pentecostal. Ele abrange um pouquinho de cada uma dessas que nós falamos. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam do modelo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. Fato é que as Escrituras não determinam os fins da condução de um sistema, ou seja, como a igreja tem que ser, mas destacam que somos um organismo vivo e organizado. Então, qual é o sistema da sua igreja? Qual você vai escolher? Qualquer um, desde que você seja realmente entendedor de que você é um organismo e precisa de organização. A igreja precisa de organização. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz. Esteja no local onde você tem paz. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.